Hoje, o nosso Papo Ninja, vamos conversar com a querida Manuela Dávila sobre o Clube da Leitura da Manuela. Atenção, deixa eu fixar aqui o comentário. Fixar o comentário. E já vamos começar. Deixa eu ver aqui. Vamos convidar aqui. Manuela Dávila. Convidação. Oi, E boa aí, noite. Jefferson? E aí, tudo bem? Boa noite, beleza? Beleza. Olha só, eu vou ter que, infelizmente, desabilitar os comentários, viu? Pra gente conversar aqui, porque chega um povo que fica meio que azucrinando a vida aqui das nossas lives. Mas Por assim, mim, ó, pode ficar tranquilo, viu? é? Tô Não, então, acostumada com o povo azucrinando, na verdade, não, então, beleza, tu que tranquilo. sabe. Tu que Olha manda na só. nossa live, mas não te preocupa que tô com a saúde mental em dia e muito acostumada com a violência deles. Ah, então tá. Então vamos lá. Olha só, Manuela, muito obrigado, que legal tu estar aqui com a gente. Nosso Papo Ninja de hoje, a gente vai falar do teu clube, né, da leitura, Clube da Leitura da Manu, e também um pouco sobre livro, leitura, literatura, a importância, né, do livro, da leitura e da literatura no nosso país. Primeiro lugar, nem vou te apresentar, tá? Porque o povo todo aqui, obviamente, te conhece. E eu já de cara quero te perguntar o seguinte: por que um clube, né, de leitura? Ah, Jefferson, é uma longa história, assim. Então, desde muito criança, talvez a minha primeira paixão tenha sido a literatura, tá? Tanto que eu decidi ser jornalista lá atrás, com 11 anos, porque eu queria contar histórias. E eu queria Uhum. recontar e contar as histórias com outros finais, que não eram os finais que eu gostava. Às vezes não gostava dos finais, eu queria ter direito de criar outros finais para algumas histórias específicas. E durante muito tempo, um pouco pela nossa cultura na esquerda, de achar que a gente não pode falar sobre o que a gente faz, além do trabalho, né? Todo o tempo que eu fui parlamentar, eu simplesmente não falava sobre isso, sabe? Como Uhum. se ter aquele prazer fosse pecado. Quando eu deixei de ter mandatos, eu pensei muito sobre como usar as minhas redes sociais para influenciar em algo que fosse positivo. E me dei conta Sim. que uma das coisas que tinha mais impacto nas minhas redes era quando eu compartilhava as minhas leituras. Aí eu falei, Uhum. nossa, que massa, né? As pessoas acham legal que trocam dicas, e aquilo começou a virar um hábito e uma cultura, assim, das minhas redes, né? Que me fez muito bem, porque eu acabei, inclusive, Jefferson, organizando mais as minhas leituras, né? Controlando mais aquilo que eu lia no sentido positivo de coisas que eu nunca tinha feito, tipo, será que eu leio tantas mulheres quanto homens? Sabe? Ah, não, eu Sim. leio mais mulher que homem. Será que eu leio tantas negras quanto brancos, sabe? Enfim, Uhum. e aí isso começou a acontecer. E aí agora, no início desse ano, assim, eu comecei a pensar, olha, mas tem um limite do que eu consigo trocar com as pessoas no Instagram, né? E aí, então, organizei e foi uma experiência que eu achei, assim, que ia ser uma experiência com, sei lá, 100 pessoas, né? E Uhum. nós temos quase 800 participantes, quase todas Oh, que mulheres. maravilha. E o debate está assim. Eu estou muito feliz. As meninas que trabalham comigo lá no Instituto, na minha empresa, brincam que elas acham Sim. que eu vou largar tudo e vou fazer só um clube de leitura, que é o que me faz mais feliz. Fala um pouco da metodologia, que vocês, enfim, utilizam. Como é que funciona o clube, né? Então, Vocês foram, é, por conta própria? Vocês se inspiraram em outros clubes? Como é que foi isso? mas eu montei por conta própria, ouvindo, eu sempre escuto muitas pessoas, né? Assim, então, o que que eu fiz? Eu Sim. selecionei, eu organizei 6 leituras, uma para cada mês, com vários objetivos, tá, Jefferson? Então,
como eu sabia, por conhecer as pessoas que se relacionam comigo, que a maior parte das inscritas seriam mulheres, eu sei que Uhum. para as mulheres, sobretudo para as mulheres mães, é muito importante reorganizar espaços de contato consigo mesma. Então, eu imaginei 6 livros, 6 meses, e livros que as pessoas pudessem recomeçar a ler. Então, se as pessoas não têm Uhum. ou tinham perdido o hábito de leitura, ou não têm o hábito de leitura, tinham que ser leituras que não passassem de 10, 12 páginas por dia, para mostrar para as pessoas que é viável ler, né? Que ler não é uma coisa só de quem tem muito tempo livre. Então, eu organizei, Uhum. esse era um dos meus objetivos. Aí eu selecionei livros que, apesar de ser de autoras, né? Até ontem eu conversava isso com um amigo meu historiador, de autoras, todas são mulheres, né? Porque, embora tenha autores extraordinários, e eu mesma tenho vontade de organizar um com 4 autores homens que debatem a questão racial no Brasil atual, Uhum. mas enfim, não dá conta de eu fazer tudo, mas são todas mulheres. E eu busquei autoras que representassem um pouco a diversidade dos dilemas que as mulheres vivem para poder debater feminismo e problemas sociais e políticos a partir da literatura. Por quê? Uhum. Porque as pessoas imaginavam que eu faria um clube de feminismo teórico, né? E eu acho que um caminho muito, não é que é o único caminho, mas para mim é o meu caminho preferido, né? De acessar, de mediar a minha relação com a Sim, realidade é a literatura. Então são 6 sim, autoras de 6 países diferentes, né? 2 africanas. Eu tô com os livros aqui que eu estava trabalhando neles, deixa eu pegar. É a sim. Scholastic de Ruanda e a Bushi da Uhum. Nigéria. Aí a gente tem a Ankang da Coreia do Sul, né? O Conto da Aya, porque eu acho que é um livro que tem muito para a gente debater na questão de gênero. Esse livro que eu não sei se tu leu, da Giovanna Madalosso, que eu adoro, Sweet Talking. Não, eu tô pra ler, tá na Então, minha. leia, porque eu acho que é um dos livros que É. melhor trabalha a questão de gênero, raça e classe na Uhum. literatura. Assim, é fantástico. E esse livro da Tatiana Levi, Sim, é outra. brasileira portuguesa, né? Então, e aí essa foi a seleção. Como que é assim, Jefferson? Eu produzo conteúdos, eu estudo o livro, né? E aí produzo conteúdos gravados, que são conteúdos que, por exemplo, o livro que a gente já trabalhou, que é Baratas. Então, eu trabalho o contexto da colonização de Ruanda, da neocolonização depois pelos belgas, fala sobre o conflito, o genocídio, né? Uhum. Então, contextualiza social, politicamente, a obra, Sim, tentando extrair coisas para além do texto, para amparar a leitura. E a gente faz, uma vez por semana, a leitura em conjunto da obra e depois debate a parte lida, né? E aí eu debato super com as bacana. pessoas que querem participar. No caso de Baratas, como a Scholastic é uma autora viva, né, com quem eu tenho relação, a gente fez no final do mês, agora de julho, o debate com ela, que foi extraordinário, né? Uhum. Porque também é uma experiência que as pessoas adultas não têm, né, Jefferson? É louco isso. Várias pessoas me disseram, eu não tinha isso desde criança. Conversar com o autor sobre a obra, né? Pois é. É legal, né? Assim, e tem sido interessante, porque como acabou virando um espaço de mulheres, apesar de ter homens inscritos, eles são só 3%, né? É um espaço Uhum. também intergeracional e Sim, muitos debates surgem, né, sobre a realidade política brasileira a partir do debate que a literatura provoca, né? claro. Olha só, tu falou uma coisa que é muito importante, a questão da mediação, né? O mediador de leitura, principalmente num país como o Brasil, né? Um país com índices de analfabetismo muito altos ainda, né? Com uma relação com o livro, com a leitura e com a literatura ainda problemática, né? Ainda, né, mal distribuída, embora tenha muita gente que se interesse, né? Mas a questão do mediador de leitura tem um papel, né, bem importante, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê o teu papel como mediadora, né, de leitura? Ou seja, aquela figura que está ali ajudando, como, enfim, como é que tu te enxerga como mediadora de leitura? Eu acho que tem 3 relações que acontecem, pelo menos na minha experiência, nesse clube que a gente construiu, tá, Jefferson? Primeiro, é ajudar a pessoa. Esse conteúdo que a gente produz antes, ele cria chaves interpretativas do livro para a pessoa poder enxergar para além daquilo Uhum. que ela tem de elementos, né? Então, por exemplo, compreender
papel da igreja no neocolonialismo, compreender como é que foi criada a divisão étnica entre os Tutsis e os Hutus. Essa é uma coisa. A segunda Sim, coisa é esse papel mais tradicional do mediador de leitura, né? Que para mim é fantástico, porque cada um que lê o livro, né, Jefferson, lê e conta uma claro. outra história, entende outros elementos. Mas no O clube, em Borges dizia que um particular, livro é um para cada um. e às vezes Cada pessoa é um livro. exatamente. E ele é como o rio, né? Se tu lê ele outra vez, ele já não é o mesmo Claro. para ti, né? Porque E tu também aí, não é mais o mesmo, né? exatamente. Então, e aí existe uma outra coisa que é o seguinte, como o método ao vivo, né? Ao vivo virtual, mas ao vivo de conversa nossa, ele é dividido em Aham. uma parte de leitura conjunta e uma parte de trocas. As meninas também são mediadoras da minha leitura, entende? Sim, Porque claro. porque elas, cada uma que fala sobre um olhar. Isso é incrível, né? Eu estava agora ainda conversando com o Duca, meu marido, eu te falei que eu estava na escola pegando a Laura e ele estava Uhum. falando sobre o quê? Falei, porque um dos livros é o Conto da Aia, e eu estou trabalhando no roteiro, e eu decidi ver a série, que eu não tinha visto, né? Eu tinha só Uhum. lido o livro. E aí eu estava comentando uma parte da série com ele, que é a relação dela, da Aia principal, com a mãe. E ele falou assim, eu não lembro dessa parte. Eu falei, cara, é Sim, cada um incrível. lê uma coisa. Claro, porque cada um grava uma parte, né? Claro. A relação dela com a mãe foi o que mais me chamou a atenção, né? Até É, agora. a própria palavra ler vem de colher, né? Cada um colhe uma coisa, ninguém, não é uma mesma, né? O, Essa é um exercício muito legal, muito interessante, né? O escritor faz uma parte, né? A parte horizontal, né? A linha horizontal, e o leitor faz a linha vertical. O tecido né, o encontro dessas duas, né? Dessas duas coisas, Por isso que né? a literatura Então é isso é tão muito fantástica, né, interessante, Jefferson? Porque ela claro, é que e é uma nos experiência permite muito explorar imersiva, mais né? a verticalidade, né? As outras artes, e óbvio, né? Elas são todas riquíssimas, mas elas te permitem explorar menos as tuas, como tu incide na obra do artista, né? A Claro. literatura não, a literatura tu lê o livro. Por que eu não tinha visto o Conto da Aia? Porque eu tenho uma personagem na minha cabeça que tem uma cara, não é assim que funciona? Uhum. Né? Então Claro. a gente projeta tudo que a gente é nos detalhes, né? No olhar Sim. mais atento para uma parte, não para outra, né? De cada obra. E eu tô Manuela, como é super que tu feliz, vê? já. Tô super, A super discu- feliz com isso. Que bom, que bom. É super legal essa tua atuação na área do livro, da leitura e da literatura. Enfim, eu acompanhei muito, né, dessa política de livro, leitura e, né, atuei nessa política de livro, leitura. É, exatamente. E, e uma coisa que eu queria te perguntar é isso, como é que tu tá vendo, né? Porque tem um papel civilizatório, né, ganhou um simbolismo muito grande, inclusive, na última eleição, né? O livro, inclusive, eu vou até uma provocação que eu acho que é importante, né? A própria esquerda não tem uma boa discussão sobre o livro, sabe? Ela meio que emergiu nos últimos tempos, porque, sabe, quem trabalhou bastante na política do livro e da leitura sabe das dificuldades também na própria esquerda de entender a importância da literatura, do livro, às vezes visto como de uma maneira atravessada, como do tipo, isso aí é uma ilustração, é algo, é um iluminismo, entendeu? E isso eu acho que é muito interessante a esquerda se dar conta do papel civilizatório, né? Como é que tu vê isso, assim, politicamente, né? E esse simbolismo, né? A arma de um lado, o livro do outro. E a possibilidade de ter acesso ou não aos livros, que é sempre uma realidade do Brasil. Eu vi várias pessoas falando aqui, Jefferson, sobre a privatização dos Correios, né? E Sim, isso é importante. eu quero só, antes de responder a tua pergunta, né, falar um pouco sobre o Uhum. impacto disso que tem na cadeia do livro da leitura, né? No Sim, instituto que eu coordeno de combate à fake news, nós criamos um selo editorial, né? Um selo editorial sim. e nós já temos 4 publicações. Agora as duas últimas, uma relacionada à violência política de gênero. Eu vou até te mostrar, eu tô com tudo na minha mesa, Jefferson. Olha aí, Tem que pilhas beleza. de livro para tudo, de cada coisa, cada. E a gente, esses são 3 deles. Esse é sobre fake news. Esse é uma coletânea
tem 15 autoras ótimas, eu sou uma delas, mas as outras 14 que eu me refiro como ótimas, sobre violência política de gênero, e esse sobre fake news com prefácio do Lula, o outro tem o texto da Dilma. A gente criou o selo editorial e a gente consegue distribuir para o Brasil inteiro a partir do frete de preço módico que os Correios fazem. Sim, pois é. Que entregam no Acre e entregam em São Paulo, né? O preço da tarifa mais cara, que não é a de livros, custa mais ou menos o preço do livro que a gente consegue fazer, porque Sim. O Instituto não tem lucro, né? A gente transforma o lucro em ação social. Então, assim, a privatização dos Correios terá um impacto gigantesco nas pequenas editoras, né? Que conseguem sobreviver a partir dessa relação direta com os leitores e na concentração do saber no Sul e Sudeste, né? Que são os espaços que historicamente concentraram já o saber. Então, assim, Manu, eu moro em Brasília, a minha editora é em Porto Alegre, né, a Taverna, e exatamente isso, os meus alunos, e enfim, o pessoal que é no Brasil inteiro. E exatamente, esse é um grande problema e a questão do preço módico, a questão de chegar, o livro chegar até as pessoas, né? Isso vai ter um impacto absurdo nessa distribuição do livro. Um país muito grande, né? Que precisa de uma forma do livro chegar. Né? É uma questão de direito de cidadania. Além das da privatização dos Correios, né, Jefferson? Para distribuição de livros e para descentralização da produção literária brasileira, acadêmica brasileira, para um país continental como o nosso, é um crime, né? Então, esse é só um outro olhar, porque eu acho que a nossa turma já fala de vários olhares sobre a privatização dos Correios, mas esse olhar é um olhar que é negligenciado e que é fundamental, né? Agora mesmo a gente está encaminhando, assim, aí eu vejo, o livro vai para o Acre, o livro vai para o Amapá, vai para Rondônia, vai para... Como faz para isso chegar? Né? Como vai ser quando não tiver interesse? Por quê? Porque o que sustenta as empresas privadas é o lucro. Né? Não é lucrativo entregar... Ninguém entra para fazer preço módico, né? Exatamente. Ninguém entra para equilibrar as contas, assim, né? Fazendo malabarismo. Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, Jefferson, esse tempo eu estava conversando com um amigo meu, escritor argentino, e ele estava falando, né, que o Piazzolla falava sobre os grandes músicos brasileiros. E ele me contou um diálogo. Eu sou péssima contadora de histórias, porque eu me esqueço de partes das histórias, só me lembro daquela que me interessa. Mas ele me contou que tem uma parte que dizem assim para ele, olha, mas a Argentina tem os escritores, né? Quanto tempo o Brasil não conseguiu produzir os seus grandes escritores em função da massa de trabalhadores e trabalhadoras negras a quem não era permitido o direito de lei de escrever, né? Então, o Brasil, por isso que quando me falam de desenvolvimento nacional, e nós do PCdoB há muito tempo defendemos um novo projeto de desenvolvimento nacional, eu sempre coloco no centro a questão do enfrentamento ao racismo, sabe? Porque se nós não conseguirmos construir um projeto que enfrente isso, e isso tem relação com o que a gente está falando, né? Porque agora nós vivemos um boom de relação da sociedade brasileira com conhecimento produzido historicamente por negros e negras brasileiras, né? A gente está vendo Lélia Gonzalez ser relançada, a gente está vendo a classe média brasileira descobrir Carolina de Jesus, né? Então, está tendo um encontro agora. A grande reparação tem que ser com a construção de um novo Brasil. Eu acho que a esquerda ainda tem muita dificuldade de conjugar o seu projeto de enfrentamento à desigualdade econômica com uma produção cultural que consiga atingir, que seja produzida pelo povo brasileiro, né? Porque tem o elitismo também, né, Jefferson? Sim, exatamente. Tem isso também, né? Tem dizer que é iluminista, mas é que tem... E isso deriva da ideia que essa parte da turma tem de que a arte é aquilo que ela acha adequado, né? E isso é elitista, né? Isso é elitista e isso tem a ver também com uma perspectiva um pouco assim, que me incomoda muito e acho que incomoda a vários escritores, Manuela. A ideia é de que o seguinte, o brasileiro é como se o brasileiro não pudesse fazer ficção, não pudesse fazer imaginação, não pudesse fazer uma literatura de invenção.
Os argentinos, sim, podem fazer. Os Isso. uruguaios, sim, podem fazer, entendeu? A tradição brasileira, não. A tradição de um realismo que é quase apenas uma... Né, a tradição, quero dizer, é a valorização social, sabe? Enquanto que tem vários escritores maravilhosos que fazem uma literatura de invenção super potente, mas acaba não tendo essa valorização, né? Não tendo essa dimensão mais pública, né? Isso é uma coisa importante também, porque é um elemento fundamental, narrativo, né? Eu acho que quando tu faz um clube de leitura e tu tá, né, fazendo né, esse papel de mediação, né, também tem essa outra ponta, né, que a ponta, eu não sei até que ponto tu traz para dentro dessa tua experiência a questão da escritora, né? A tua experiência como escritora, a tua experiência trabalhando também no lado criativo, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a questão da criatividade, né, como autora, como é que tu traz isso para dentro do teu projeto? Bah, Jefferson, eu acho assim, na verdade, né? Eu nunca escrevi romances, né? Sim. Não, eu sei que tu sabe, eu digo assim, então, e talvez eu acho quando eu escrevo, a minha grande questão é conversar com as pessoas, né? Então, os livros que eu escrevo são livros de política, de temas relacionados à Sim. política, mesmo que não seja sobre política, né? Ou que não seja sobre teoria. E eu tento conversar com as pessoas, fazer com que as pessoas entendam coisas que elas não entendem, a partir de algo que o professor Silvio Almeida define, e que eu não definia assim antes, mas passei a incorporar como uma definição minha, como uma generosidade pedagógica, né? Quer dizer, que é tentar passar aquilo que eu vivi e que eu sei com democratizando a linguagem, porque eu acho que um dos outros erros da esquerda é não perceber que a linguagem também é um espaço de manutenção de poder, né? Claro. E quando a política é tomada por pessoas que falam difícil, que trabalham os conceitos com sofismas, elas afastam a teatralização da política e dos debates que Sim. passam pela política, afastam o povo, né, desse espaço. Então, eu tento exercer isso. Acho que o clube tem uma relação com isso, por quê? Primeiro porque eu escrevo, né, uma parte das coisas que a gente vai debater, né? Então, a gente tem uma produção em cima do que a gente debate, que é uma produção minha. Sim. Mas, segundo, porque eu tento me relacionar com a vida das mulheres autoras. Aí que tá. Essa talvez seja a conexão, apesar de eu nunca ter escrito romance, né? Uhum. Porque são autores, como eu falei, né? O clube tem muito essa pegada de eu tentar trazer questões do feminismo a partir da literatura. Então, eu tento me conectar com essas mulheres, que são outras mulheres, que vivem outras realidades, a partir da dimensão do que elas tentaram deixar delas na obra, né? E é algo bem marcante, assim, nesses livros que foram escolhidos por mim. Tu tá vendo como tu fica lendo os comentários, Jefferson? Deixa eu responder. Os caras são tão assim, eles estão perguntando todo o tempo. Quando tu vai na missa? Gente, eu fui hoje cedo e vou dizer para vocês, não só fui, como levei 100 cestas básicas do lucro do Instituto, se fosse você, porque o lucro vira cesta básica para projeto social. Então, eu fui na missa, na novena de São Jorge, e ainda entreguei 100 cestas básicas. Agora eu estou te desafiando. Giuliano Jorge, eu vou pegar, depois eu vou no teu Instagram. Amanhã tu tem que ir na missa e tem que doar o lucro do teu trabalho, como eu fiz. Beijinho para ti. O pessoal colou sabe aquele coisa do cérebro? Colou Sim. uma parte no outro, tá colado. Manu, mas então, assim, como é que tu vê a Do questão... Tenório, do Jefferson Tenório. Li, claro, eu adoro o Jefferson Tenório, né? Ele como pessoa, ele foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, para quem não é Claro. daqui, né, Jefferson? E o Tenório, eu acho que tem quatro livros fundamentais, assim, sobre a temática racial de 4 homens, que é o Tenório com Avesso da Pele. Aí tem um livro que eu sou apaixonada, que é Os Supridores, do Zé Faleiro. Ah, então. Filme, né? Gauchada a mil. É um livro, né? Tu vai falar do Paulo Scott também ou não? Vou falar exatamente, do Marrom Amarelo, do Paulo Scott, e o Torto Arado, de Itamar. Esses 4 livros, para mim, são, assim, 4 livros, por isso que eu te falei, né? Eu queria produzir um clube com esses 4 também. Sim. Talvez eu Ó, ainda... 2 deles já estiveram aqui no Papo Ninja. A gente teve iniciamos a nossa Escritas Ninjas com o Itamar Vieira Júnior.
E tivemos um avesso da pele aqui, uma conversa sensacional com o Jefferson Tenório. Jefferson, então são E quatro na, escritores sensacionais, né? são maravilhosos. E esses outros dois estão na mira também para a gente trocar uma ideia. Só que o problema é o seguinte, não A pode ser gente tem muito que fazer, gaúcho. então, Jefferson, uma conversa eu e tu com os quatro, me convida. Bora, vamos fazer. Sensacional. Manuela, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha só, tu também tem esse trabalho que tu tá abrindo. Tu trabalha como mediadora, tu trabalha como escritora e também como editora, né? Como é que tá essa? Como tu tá não como editora, não sei se tu tá trabalhando exatamente na edição, mas nessa com o instituto publicando livros, trazendo à tona, né, livros de outros autores, né? Como é que é essa outra ponta do teu trabalho? Sabe que eu brinco com o pessoal, né? O pessoal diz, mas o que tu gosta de fazer? Eu falo, gente, eu gosto de trabalhar, porque eu invento as coisas e todas elas eu vou me envolvendo e vou gostando. O que aconteceu com a editora? A gente, assim, quando surgiu o Instituto, a gente era para produzir conteúdo audiovisual relacionado à violência, redes de ódio, fake news e violência Uhum, política. Aí eu lancei meu primeiro livro, que é o Revolução Laura, e a gente começou a fazer os lançamentos. E eu comecei a achar, o livro é maravilhoso, é lindo, tá? Não é uma crítica ao livro, mas eu comecei a achar o livro muito caro. E por quê? Porque ele é um livro, né? Ele é um livro lindo, maravilhoso, cheio de fotos e sim. tal. E conversei com o dono da Belas Letras, com o Gustavo, que eu queria ter o direito sobre o livro, embora né, fosse dele, para lançar uma versão pocket do livro, para poder cobrar Uhum, mais barato das pessoas que eu via, né? Eu fazia os debates, Jefferson, e aí eu ficava ali aflita, né? Aquela gurizada na universidade querendo pegar e não tendo grana. Eu falei, eu preciso lançar um livro mais barato. Muito, muito. A minha família é da fronteira, tu é aqui do estado, sabe? Muito baseada naquela ideia do livro de papel jornal da Argentina e do Uruguai, sabe? sim, Aquele livro claro. versão popular, assim. Aí eu falei, eu preciso fazer isso. O Gustavo topou, e aí a gente criou o selo editorial com esse objetivo no início. Uhum, Aí eu tava com um livro vendido por uma editora e falei, cara, eu preciso lançar esse livro mais barato também. E aí negociei com eles de entregar outro e lancei pelo selo do Instituto, que era esse sobre fake news que a gente lançou. Aí, uhum, quando acabou a eleição, aí começou a engatar, entendeu? Aí quando acabou a eleição, eu decidi organizar dois livros, né? Que são esses de violência política de gênero e de fake news com vários autores. Porque aí eu pensei, assim como eu te falei, né? Como eu consigo transformar meu Instagram numa coisa que influencie para o bem? O que aconteceu? Eu uhum. pensei assim, quem consegue articular que escreva no mesmo livro Lula, Glenn, Felipe Neto? É pouca gente que consegue tecer essa colcha de detalhes. Eu preciso aproveitar isso para ter Claro. aquilo que a gente falava antes, Jefferson, o registro histórico de um tempo, né? Então, o que Uhum, marca esse tempo que a gente está vivendo na política? Violência política de gênero e fake news, né? E aí eu uhum. consegui organizar os dois livros. E no final do ano, a gente vai lançar agora. Eu contei tudo isso para te dizer isso. A gente vai lançar o primeiro livro que é 100% de outra autora, que eu tô só editando. Que é um livro sobre os 90 anos do sufrágio feminino no Brasil. Né? Ah, E tá olha aí, super ó. legal, porque um livro vai viabilizando o outro, entende? Então, assim, a gente tem Sim. a nossa regra é o lucro sempre se reverte em coisas, em ações sociais. Então, semana passada foi cobertor, essa semana foi cesta básica, a gente faz doação de absorvente menstrual, né, para pessoas em situação de pobreza menstrual. Mas todo o dinheiro que entra, por exemplo, agora um lugar que eu ia falar que querem pagar cachê. Bom, então tá, eu não falo por cachê, então o cachê vai virar fundo do instituto, vai pagar metade da rodagem desse próximo livro, entende? Então a gente Uhum. está conseguindo fazer o selo editorial ser ok, né? Não ser, digamos assim, ele dá lucro e o lucro a gente consegue doar. E também tem sido uma experiência interessante de distribuição, Jefferson. Por quê? Uhum. Porque a gente, por exemplo, nosso livro de violência política de gênero está na segunda edição. A primeira tiragem de 5 mil vendeu em 3 meses. Entende? Uau! Só pela internet, entendeu? Sim. Só pela internet, só por distribuição da nossa loja virtual. Isso Olha, você. entrando nesse assunto, Manuela, que é a questão do seguinte, assim, ó, eu sou de uma geração formada no livro, né? Então, assim, analógica, né? Minha formação intelectual foi o livro.
E tem uma geração nova, muito nova, né, que é formada totalmente na internet, né? Então, assim, nativos digitais, né? E tem os imigrantes digitais aí no meio, né? Agora é o seguinte, existe um tipo de leitura, que é uma leitura, por exemplo, de longos encadeamentos lógicos, eu sempre falo sobre isso, a leitura do livro, né? Longos encadeamentos lógicos, longos encadeamentos estéticos, né? Sim. Por exemplo, um livro do Jefferson Tenório, né? Tu tem um longo encadeamento, né? Estético e essa tem uma qualidade na relação com a realidade, né? Isso se choca um pouco, né, com as redes sociais, com a internet, né, em que tu tem uma diminuição desses... Como é que tu vê essa tensão, né, dessa leitura que a professora Eliane Yunis, por exemplo, que eu gosto muito, ela faz uma diferenciação entre leitura solitária e a leitura solidária, né? A leitura solidária, aquela ao redor do fogo, aquela leitura, né, oral, aquela leitura dos causos, né, ela retoma na internet, no mundo digital. Essa é uma coisa que me interessa muito, se a gente puder entrar nesse assunto também, a questão da cultura digital, né? Como é que tu vê a conexão de uma coisa com a outra, sabe? Nós estamos numa geração, assim, nós estamos no meio do caminho, entendeu? Tipo, tem todo um conhecimento do mundo do livro e tem, né, esse novo momento. Como é que tu vê a tua atuação, Manuela, né, nas redes sociais, com a tua influência em relação né, a esse tema, né, de passar a cultura do livro também, a cultura da leitura desses longos encadeamentos lógicos e estéticos? Então, Jefferson, então, vou falar duas ou três coisas, assim, né? Primeiro, eu acho que como tudo na vida, na sociedade e também relacionado à internet, é marcado por várias contradições. Então, a internet proporciona que novos autores e autoras, a Sim. partir das suas redes, cheguem a pessoas que jamais chegariam. Então, vê a relação que eu desenvolvi como Cassonga, por exemplo, né? De comentar um livro dela que eu tinha lido, nós estabelecemos uma relação e hoje 800 pessoas terem lido o livro dela, né? Numa tacada só e debatido o genocídio de Ruanda, que é algo apagado da história global, né? E aí debater a negação do direito, a história afro no currículo brasileiro, entende? A partir Claro. essas longas sínteses, como tu chamas, a partir de algo que a internet foi construindo para essas pessoas como mediadora, né? Até que a tecnologia mediou essa relação. Então, esse é um tema. Mesmo a redescoberta de autores, quanto da... Aqui não é relacionado à obra, que é brilhante, né? Do Torturado, mas quanto do fenômeno Torturado é relacionado ao fato de pessoas se relacionarem com esse livro no ambiente virtual. Claro. Entende? Então, eu acho que aqui existe uma coisa. Dois, eu acho que existe também um espaço, eu falo isso sempre quando eu estou editando os meus livros, né, e os livros dos meus amigos, quando eles vão editar. Não estou falando de romance agora, tá, Jefferson? Mas que é o esforço para tornar a linguagem do livro mais instagramável, sabe? Eu sempre falo isso. Eu falo, olha, gente, a gente tem uma geração que precisa entrar no livro a partir de uma linguagem que lhe seja comum. Como é que a gente suga? Sabe aqueles filmes que tem uma máquina que suga a pessoa para dentro? Como que eu consigo fazer com que essa pessoa seja sugada aqui para dentro? Não, é a partir de uma estética e de uma linguagem, e eu acredito isso, eu chamo de instagramável como um mero exercício de retórica, né? Poderia ser qualquer outro nome relacionado à internet. E eu acho que essa geração, a partir dos debates que surgem nas redes, tem muito mais interesse de ler do que a minha. Eu sou, como tu, de uma geração formada exclusivamente nos livros, né? Aliás, esse mês no Clube de Leitura, a galera do Clube de Leitura que está aqui vai ter spoiler. A partir da semana que vem, além do livro, a gente vai desenvolver só o tema da relação com o livreiro, que é uma relação que está em extinção com a Amazon, né? E que eu quero trabalhar com o pessoal do clube. Como estabelecer essa relação, como montar a biblioteca a partir dessa relação também. Eu, como tu, Jefferson, nós temos idades parecidas, eu vou fazer 40. Parecida não. Parecida. Eu tô com 51. Parecido. Então, Parecido. Assim, parecido. Dois números. Mas a gente se conhece quando tu tinha nem 18. 17. 17.
Faz tempo, né, Jefferson? Faz Eu tempo, sempre poxa. falo isso, eu não tô ficando velha sozinha. Se tu não tivesse 50, tinha alguma coisa errada. Pois é, ué. Líamos muito, eu lia muito, eu ia lá na banca do Mauro, no Campos do Vale, lá nas Sim, sociais, o Mauro que hoje é dono lá do Sebo da Travessa, né? Sabe quem é o Mauro, claro, né? sim, Que tinha, tá. que tinha um armário de livros no Campos do Vale da URGS. Mas, enfim, nós éramos poucos que fazíamos isso. E eu acho que hoje, a partir dessa linguagem, que é uma linguagem de internet, essa geração tem acessado mais Marx, por exemplo, do que a minha geração acessou, Claro. numericamente, proporcionalmente, tu entende, Jefferson, o que eu quero dizer? Os Então, nichos acabaram ficando muito grandes. exatamente, exatamente. Tem um amigo meu que sempre fala, né? O Lenin dizia que a gente tinha que falar muitas coisas para poucas pessoas e poucas coisas para muitas pessoas. Aí eu brinco com Sim, ele que eu não sei, né, se dá para a gente dizer que o Lenin estava errado, porque talvez ele não dimensionasse o que era muito e o que era pouco na época da internet. sim, Então, o que eu estou querendo te dizer? Eu acho que esse espaço, que é um espaço de sínteses menores, de linguagem mais coloquial, de uma estética que prevalece a formulação intelectual e a escrita, ele tem. Acho que a gente está tirando proveitos, porque eu acho que as pessoas estão lendo mais também a partir das influências que aparecem nesses espaços. Agora, hum, aí é um outro debate que não é relacionado só a isso, mas que é relacionado, na minha interpretação, com as mudanças cognitivas que as redes e que as plataformas que a claro. internet estão gerando na gente, Jefferson, que é o quê? Como que a gente consegue fazer, não essa geração, que é a usuária nativa, mas a humanidade ficar 20 minutos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o Exatamente. nosso padrão agora comportamental e cognitivo é o quê? É instantâneo. Essa semana o Felipe Neto publicou os dados de vídeos de horas vídeo no YouTube, horas vídeo no TikTok. Eu não sei se tu viste esses dados. Não, não vi não. Os jovens, a sociedade agora passa em média 20 horas por semana no YouTube e 24 por semana no TikTok. Mas Nossa, como são é. essas 24? São 24 de vídeos de 15 segundos, Jefferson, entende? Sim. Então, Uhum. né, o YouTube é 20 horas, mas é 20 horas de vídeo de 1 hora. Né? É 20 horas igual o que a gente viu. É no YouTube, é mais fácil de ter acesso, mas era o mesmo padrão, digamos, que Claro. tivemos a vida inteira. Então, por que eu noto, assim, né? Eu noto que a gente tem a sociedade hoje, para além da baixa alfabetização restante, para além da baixíssima inclusão no mundo do livro, da leitura, para além do custo do livro, né? Que mesmo Sim, sem passar os aumentos do Paulo Guedes, segue sendo caro. Para além de claro. tudo isso, né, ainda existe uma outra coisa externa que influencia, que tem influenciado muito na relação do livro e do leitor, desse leitor solitário, como tu fala. E por isso eu acho que ganha tão mais espaço esses espaços de leitura não solitários, como é o clube. Claro. Exatamente. Manu, a gente tem um déficit de 300 anos que era proibido fazer livro no Brasil, não sei por quê, parece que o livro é uma coisa perigosa, né? Porque os portugueses simplesmente proibiam a produção do livro no Brasil. Isso atrasou enormemente a nossa relação com, né, enquanto sociedade, né? No governo do Lula, foi, enfim, feita um esforço bastante grande para criar um plano nacional do livro, leitura e Exatamente. Foi literatura. tua revolução particular, né? Pois é, participando, né, dessa revolução. Mas esse plano, né, do livro, leitura, literatura, com, enfim, que gerou inclusive a lei do livro, a lei da leitura e da escrita, né, que a gente chama de Lei Castilho. Eu entrevistei aqui o Castilho, José Castilho Marques Neto, grande companheiro né, enfim, da política de leitura, o Fabiano Santos Piuba. Ou seja, a gente aqui no nosso Papo Ninja, a gente chama de Escritas Ninjas, né, nessa série sobre literatura e leitura, etc., a gente tenta também puxar a conversa, Manuela, para a questão da política, né? Que a gente sabe muito bem que não é só, assim, o escritor não está sozinho, enfim, no vazio, né? O que ele escreve tem a ver com uma dimensão
estética, mas ele tem a ver com uma dimensão econômica e tem a ver com uma dimensão cidadã, né? E organizar isso tudo, enfim, é algo fundamental para o país, né? Eu estou falando uma coisa do tipo, não é nenhuma pergunta, é óbvio, né? Isso é algo que deveria ser óbvio, né? A importância do livro, da leitura para um país como o Brasil, né? Como é que tu vê esse Deixa eu dizer projeto uma que coisa que a atrasa gente isso vê. tudo? Não, esse projeto é um desastre para o Brasil em todas as dimensões, né, Jefferson? Não existe uma Claro. única dimensão que a gente olhe para esse governo e não pense o quanto está sendo destruído daquilo que nós levamos anos para construir. Mas eu ia te dizer que, para mim, teve um dia muito simbólico, né? Tu falou dessa coisa da ideia de que os argentinos podem produzir, até os colombianos podem produzir, embora o Brasil Sim. conheça muito pouco de Colômbia, né? Não é um país assim. E eu me lembro do dia que foi composto o governo agora do Alberto, quando eles escolheram o presidente da Biblioteca Nacional, que foi um debate na Argentina. Foi um debate, Claro. foi um debate de jornal. Falei, gente, como Sim, é uma pessoa relevante para eles, né? Então, assim, se era um acadêmico, um escritor, mas ele não era bibliotecário, entende? Era um debate de sim, alta sim, sim. dimensão. No Brasil, é uma pessoa que ninguém sabe quem é, tirando as pessoas que se relacionam com esse mundo, né, Jefferson? Então, a Claro. gente O tem Alberto assim. Manga, quando foi presidente da Biblioteca Nacional, foi um debate da mesma forma. É uma coisa assim que é um grande escritor, era leitor para o Borges e tal. E é uma questão assim Isso, socialmente relevante, entendeu? O escritor tem uma isso, função na sociedade, né? isso, né? Então, como algo que ocupa um papel central na formação Claro. daquela nação. E no Brasil é o contrário, né? Não faz parte. Jefferson, na campanha de Porto Alegre, eu fui criticada por estudar. Sim, Entende? um Essa é a absurdo, né? cultura política brasileira, né? A gente teve um episódio que virou um episódio de piada e que eu dizia para a turma, eu falei, eu não consigo achar graça, porque eu não acho graça disso ser reflexo da média da sociedade brasileira e da sociedade achar razoável que um político possa ser assim, que foi o episódio de qual livro ambientado em Porto Alegre, que era mais relevante, e ter sido citado o Atlas da cidade Sim, pelo prefeito da cidade. Tu entende? Que é o quê? Eu claro. falava, eu não acho graça, porque é triste que uma pessoa, como alguém que é o prefeito atual, não consiga se relacionar com esse universo. Isso é a falha, não é dele. Dele também é, óbvio, Não, individual, porque é um é da homem que já sociedade. venceu Ele é uma na vida, entre expressão aspas, do. mas é um fracasso da sociedade, né? Não Claro. pode ser alvo de chacota, algo que é o fracasso da sociedade. Ponto. Né? Quer dizer, a pessoa é prefeito da cidade e não conhece um livro para citar ambientado nessa cidade que governa. Então, por quê? Porque Exatamente. isso. E ninguém dá bola. Por quê? Porque não é uma coisa que faz parte da rotina, né? Da, da, Claro. da vida. Da vida, né? Agora, Manuela, tem uma coisa super importante, a questão da mediação, eu quero inclusive ampliar um pouco a ideia de mediação, porque a mediação é a gente colocar um espaço de objetividade para que as pessoas consigam conversar, em vez de simplesmente a subjetividade, o livre exercício do ímpeto e né, a destruição que isso provoca também, né? Quando tu está fazendo uma ação dessas, né, e a gente faz também, enfim, outras, muita gente faz, uma coisa muito bonita que acontece no Brasil, também muito espontânea, muita gente apaixonada por fazer esse tipo de coisa, a gente vai constituindo espaços de mediação no sentido conceitual, inclusive, né? No sentido das pessoas terem um pouco de esvaziar essa subjetividade que às vezes é uma força avassaladora e, né? Nesse sentido, como é que tu vê a questão, por exemplo, de fake news, o uso, né, da escrita e da recepção da escrita da maneira violenta, né, como tem sido? Como é que o livro e como é que esse... Não o livro, quero dizer assim, as ações em torno do livro, né? Como o teu clube, né, enfim, diversos outros. A gente tem o Quadro Amarelo, por exemplo, que é o que a gente faz, né? Como é que tu vê a importância de ações em torno do livro em função, né, desse embate, né, na sociedade? Sabe, Jefferson, que sempre que debatem comigo fake news, eu sempre falo para nossa turma, né, que eu consigo entender o ímpeto, né, que a gente tem
porque a gente sente raiva, porque a gente, né, a gente Sim, está vendo o país ser destruído, está vendo como isso, as mentiras estruturam as relações que o presidente mantém com a sociedade. Mas, no ímpeto, a nossa turma acaba reproduzindo um discurso punitivista, né? Que é uhum, assim, tem que prender todo exato, mundo. Eu falo, não, tem que prender o Roberto Jefferson, que distribui fake news e incentiva as pessoas a me matarem, né? Mas a população é vítima dessas fake news distribuídas por esses criminosos porque acreditam nisso que esses criminosos distribuem. Então, qual é o nosso papel para enfrentar isso? E aí, para mim, entra um conceito, né? E uma discussão que passa sobre fake news, mas não só sobre isso, sobre outros temas que nós queremos avançar enquanto sociedade, como é o caso do feminismo, como é o caso da luta antirracista, dos direitos da população LGBT, que é ganhar consciência das pessoas, né? claro. Eu brinco, né? Eu sou marxista, então a gente acredita que é na tomada de consciência, não é assim, não é Uhum, estático, não é já se nasce assim e não é irreversível, porque se fosse irreversível não tinha saída para a classe trabalhadora, né, Jefferson? Então a gente claro. então eu venho até aqui para te dizer, aí o papel do sistema que pode garantir mais consciência é fundamental e os livros, para mim, cumprem um papel central nisso. Sobretudo, Jefferson, esses livros que têm cada vez mais relação com a realidade concreta do povo brasileiro. Então, a partir de ter, mesmo tendo essa subjetividade muito trabalhada, livros que nos remetem a debates essenciais para o Brasil. Nós citamos esses 4 Uhum, livros, nós temos acordo nos 4, pelo que eu entendi, né, claro, temos acordo. que talvez sejam os livros mais brilhantes do tempo atual sobre essa questão de como a sociedade estrutura, né, como a questão racial é estrutural para o Brasil, trabalhados de uma forma lindíssima, né, mas que fazem com que o povo reflita sobre isso, avance na sua consciência, reflita sobre o seu próprio discurso e comportamento racista, né, e reflita sobre isso. O livro Uhum, Supridores, do Zé Faleiro, que eu sou apaixonada, acho uma obra-prima uhum, assim, nesse debate sobre relação com o tráfico, né? A vida nas claro. comunidades. Eu acho assim muito precioso esse livro dele para desmistificar essa ideia de monstruosidade de quem se engaja no tráfico, né? Porque é uma visão assim, né? Parece que Uhum, os que são completamente bons e puros e os que são completamente impuros. Aquele livro uhum, tem um papel relevantíssimo para o debate de segurança no Brasil, né? claro. Então assim, aí eu acho que é por isso, né? Que às vezes a nossa turma diz que é ignorância, que é falta de projeto, que é um bando de gente incompetente. Eles são muito competentes para destruir o Brasil. E tem um projeto Uhum, muito claro, basta ver que eles executam passo a passo, né, Jefferson? Eles iam aumentar o preço, claro. agora eles privatizam o correio, liquidando com a possibilidade de pequenas livrarias existirem, de pequenas Sim. editoras existirem, E concentrando a o ideia poder do capital de que em o nas imposto mãos de beneficia, poucos. a ideia de que as pessoas pobres não gostam de ler, então seria um Outra coisa benefício. muito legal da atualidade, desculpa, Jefferson, que tem relação com a vida real nas comunidades, com as pessoas pobres, é o surgimento de uma rede potentíssima de bibliotecas comunitárias. E Sim, crescente, né? Organizada e crescente. E que também se relaciona com esse mundo virtual, né? claro. Olha, a biblioteca comunitária, eu sou apaixonado por biblioteca comunitária, conheço biblioteca comunitária no Brasil inteiro, porque é uma coisa muito comovente, é uma ação cidadã, né? E essas pessoas são absolutamente apaixonadas pelo que fazem, E são e não é mediadores uma. também, né? Porque mediam do ponto de vista do acesso ao livro, mas são Claro, mediadores da leitura em muitas comunidades de pessoas analfabetas. Então, estabelece sim, essa relação, né, com a alfabetização, com o acesso aos livros que não seriam acessíveis, né, sim. Jefferson? Claro, essa questão da biblioteca, eu estou aqui meio atento, viu? Porque a Por qualquer causa da momento questão pode da entrar o soltura do Felipe galo, Altenfelder também tô. com isso, Fica tranquilo que eu né? também tô. Porque então assim, mas a gente tem o nosso tempo aqui, daqui a pouco a gente vai ter que dar uma fechada para entrar o Felipe lá direto para. Mas Celebrando a assim, soltura do galo, né, gente? Que foi uma atrocidade jurídica cometida, perseguição a ele,
que é não por ter queimado estátua de ninguém, mas por ser o grande líder dos trabalhadores mais precarizados, que são os trabalhadores dos aplicativos, né? Então, dito pelo juiz, né? Só para saberem que não é uma tese, né, Jefferson? Não, pois é, só para. E, Manuela, para a gente ir para o finalzinho aqui, tá? Para conseguir dar um fechamento, que eu sei que tu também tem uma reunião logo em seguida, né? Mas eu queria aí que tu falasse, né, um pouco mais assim do clube, para a gente fechar aqui informações do tipo como é que faz para acessar. Eu sei que tem um monte de gente que aqui já conhece, Agora mas só ano que vem, eventualmente Jefferson. aqueles. Oi? A tem que ir em novembro. Na verdade, assim, eu tô bolando já o clube do ano que vem. Já tô organizando ele, porque eu vou organizar com um pouquinho mais de tempo para a galera poder comprar os livros antes, porque tem toda essa questão, né, do acesso aos livros, da Claro, distribuição dos livros no território nacional. Tem muita gente, tem 14 países participando, Jefferson. Então tem gente que participa da Noruega. Eu morro de pena dos fuso horários. Meninas escrevem assim, tô segurando só. Mas eu vou organizar mais 2 que devem abrir nesse ano as inscrições. A gente. Aí o pessoal acompanha nas minhas redes que vai ver por ali, Jefferson. E os homens são bem-vindos, viu? Deixa eu só dizer. claro, Porque isso é maravilha. uma coisa impressionante, sabe, Jefferson? Assim, que vários amigos meus que dão aula e amigas me dizem como os homens têm menos interesse pelas coisas extras, né? Por aquilo que não é o obrigatório. E Uhum. eu acho que para nós mulheres, né, primeiro, essa vontade assim de saber, mas segundo, criar espaços para nós mesmas, né, é algo muito relevante. Então, o clube tem também ganhado essa característica de todas as terças, às 7 horas, a gente ler juntos, tomar o nosso vinho, né, depois poder conversar, fazer a troca sobre o livro. Então, ele tem uma dimensão de um espaço comum. E eu acho que não só a Claro. pandemia, né, mas essa violência desenfreada, essa ode ao ódio, né? Uhum. A não humanidade, a não relações humanas, também é um espaço de resistência afetiva nesse sentido, sabe? Ter um espaço seguro, um espaço que a gente, por isso é fechado, né? Que a gente consegue participar, consegue se Claro. expor, consegue conversar, né? Então, tem sido muito legal, muito recompensante. E quem está de fora, se prepare, porque em novembro abre inscrição de novo. Maravilha. Manuela, olha só, todas as quintas-feiras, às vezes é sexta, Eu mas a sei, eu grande maioria acompanho das teus papos aqui. quintas-feiras, a Eu gente faz acompanho. aqui o nosso Papo Ninja, de literatura, o Escritas Ninjas, que é uma promoção, uma parceria da Mídia Ninja com a Quadro Amarelo, né? O nosso Quadro Amarelo Cursos, que eu e o Assis Brasil, a gente tem lá a nossa plataforma de escrita criativa, né? Então, se vocês quiserem aí conhecer também a Quadro Amarelo, seguir lá o Quadro Amarelo Escrita aqui no Instagram, e a gente tem discutido muitas coisas super legais a partir do ponto de vista do escritor, Manu, a partir do ponto de vista da escrita, do criador de literatura, no entanto, sempre nessa dimensão do sistema literário, né? Autor, obra, público, e sempre numa dimensão de tentar compreender, né? Compreender a literatura de uma maneira mais ampla, como tu já trouxe aqui a questão, né, enfim, das contextualizações e de como é que a gente consegue conectar isso, né, com uma ideia que, para mim, é muito importante, que é uma ideia de uma escrita criativa brasileira, ou não nacionalista, mas que se nutra, né, da Comunitária, né? diversidade Nossa, da nossa realidade, né? da nossa realidade, porque, na verdade, o que a gente precisa mais do que outra coisa, Manuela, eu acho, é a comunicação das coisas que já acontecem. É tanta literatura, é tanta gente escrevendo maravilhosamente bem, né? No entanto, tu que é uma pessoa da comunicação sabe que há uma invisibilização, né, dessa diversidade, né, dessa bibliodiversidade. E nesse sentido é fundamental que a gente tenha um espaço como esse, com um monte de gente aqui participando, né, da nossa live de hoje, para usar, né, enfim, tentar gerar uma cultura da leitura, tentar gerar uma cultura digital relacionada com essa cultura da leitura, né, que é um grande objetivo nosso. E vocês Querida, estão conseguindo, muito. né, Jefferson? Porque tu e o Assis têm uma vida dedicada a isso. Então, eu também quero
te agradecer, né, por esse espaço que tu criou com os meninos ninja e com as meninas ninja, que eu amo eles. Hoje eu ganhei meu casaco de ninja, tô toda exibida. Eu tô esperando uma ocasião massa para ter a foto e mandar para eles, sabe? E por ter criado esse espaço, porque a gente precisa falar sobre isso, né? As pessoas, eu vejo às vezes as pessoas falando, papo inteligente. Gente, a gente precisa transformar a leitura na rotina, né? O Tia dizia isso, Claro, né? Quando o extraordinário é a rotina, é a revolução. Então, o livro é o extraordinário que está no tá nas nossas mãos. A gente tem que ter hábitos que fomentem a leitura, né, Jefferson? Eu vejo, por claro. exemplo, eu estava hoje achando massa, pensando sobre isso, porque eu estava pedindo de volta no meu grupo de trabalho da minha empresa. Eu falei, quem está com um livro tal, que vai ser do clube do ano que vem? Fazer os livros circularem. Os livros não são enfeites, né, gente? Os livros podem Uhum. circular. É uma das maneiras individuais que a gente tem de democratizar o Sim, acesso à leitura, né, Jefferson? Ter aquele claro. grupo de 10, 15 amigos, 5 amigos que se revezam na leitura do livro para reduzir custos, né? Para quem não tem grana para comprar, usar as suas relações, divulgar o trabalho dos autores das nossas regiões do Brasil, né? Então, pensem sobre isso. Qual é o autor do estado de vocês que vocês conhecem, né, Jefferson? O Brasil é gigante. Claro. Quando fala contar o que está acontecendo em micro-regiões dos nossos estados, nos nossos estados, e a gente também pode ter individualmente, diante de um governo, né, de caos e de morte da cultura, individualmente, pequenos espaços de resistência. O livro e a leitura não podem ser associados aos ricos brasileiros, né? Não, de jeito nenhum. Ler tem que ser cada vez mais a arma nossa de resistir intelectual, né, e socialmente a barbárie que essa gente nos apresenta. Então, parabéns para ti pelo Assis e o Assis por tudo que vocês fazem, por esse espaço. E galera do ódio vai se tratar, vai ler um livrinho bom de noite para melhorar o humor. E a Vai ler galera um bom livro. vai ler um bom livro, gente. Tem tanto livro bom para vocês lerem. Olha, não dá nem tempo de ler tanto de livro bom que tem, né, Jefferson? Não dá nem Nossa, tempo. nem me Eu tô fala. lendo A Extinção das Abelhas, da Natália. Aí hoje eu fui fazer os Ah, exames sim. A de Natália também gravidez. participou aqui. Eu tô no meio do livro. Eu recebi ontem de presente dela, tô no meio. Fui Não, fazer não li não, exame ainda de não. imagem, Jefferson, no médico, hoje com o livro assim. Falei, não, gente, não tem nem tempo. Vão ler, vão ler. Não tenham esse ódio todo, tá? Fiquem bem É, e viva a liberdade do galo. Beijo, gente. beijo, muito obrigado. Até a Valeu pelo próxima. convite. Valeu, beijo, tchau. Valeu, galera. Até quinta que vem.